Olá, tudo bem? Tudo bem. Oi. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o trecho do livro Comporte-se, né? Em como nossas experiências de dias e meses antes influenciam nossas escolhas e comportamentos hoje. Sim, e também a partir dessa ideia aí que você falou, nós vamos explorar um pouquinho mais sobre a neuroplasticidade, tá? Como ela molda nossas respostas, como os fatores sociais e período de escassez e de abundância, eles entram nessa história aí. Nós vamos ver sobre tudo isso aqui nesse bate-papo que nós vamos fazer. Pois é, tá? e aí eu estava pensando outro dia, quando nós apertamos um gatilho, ou quando nós tocamos um braço, o que isso acaba de acontecer, será? Bom, como nós vimos nos capítulos anteriores, que a gente teve que ler para chegar no nosso capítulo, né? Sim. Esse comportamento foi um produto do sistema nervoso, cujas alterações foram moldadas por pistas sensoriais, tá? E são surgidos minutos e horas antes. Nossa, Isso. dias antes. Nossa, minutos e horas antes. Nossa, isso é muito importante, né? Muito. Nossa, maravilhoso. E eu tava assim pensando outro dia, eu gosto de pensar bastante sobre alguns assuntos. Sim. E sabe o que veio na minha mente? Eu comecei a perguntar para mim mesma. E até pergunto para você, né? Que eu comecei a tentar para ver se eu conseguia lembrar, mas eu não me lembrava. Aí eu vou perguntar para você. Você se lembra do último verão do ano passado? Da última semana do último verão? O que você fez nessa última semana do último verão? Com que roupa você estava vestida? Você se lembra? Olha, eu te digo que com tanta prova para fazer de Neuro 2, eu não lembro não. Mas eu vou te dar mais uma dica que a gente aprendeu na aula de Neuro, tá? Você sabia que essa modalidade de plasticidade neuronal, ela ocorre no decurso de horas? Nossa, eu não sabia não, que legal. Pois é, e um pouquinho de meses só é tempo suficiente para que ocorram enormes alterações na estrutura do nosso cérebro. Nossa, não sabia não, menina. Eu vi isso, né, lendo sobre esse livro, Comporte-se, e também na aula de neuro. Que legal, né? Muito bacana. Eu ouvi também falar, né, sobre um neurobiólogo canadense, né, que ele escreveu um livro. E eu li um pouco, mas eu não entendi muito assim. Você poderia me falar sobre qual foi o assunto? Eu li de algumas coisas, eu lembro de algumas coisas, não lembro de tudo. Esse neurobiólogo, o nome dele é Donald Hebb, ele fez descobertas espetaculares. Nossa. Sabe que alguns neurocientistas, eles pensavam que para você ter um pensamento, ter uma lembrança, era armazenado em um único neurônio. Sim. E aí quando você tivesse uma nova lembrança, um novo pensamento, você precisaria de um novo neurônio. Isso e mesmo aí veio esse neurobiólogo canadense, né, o Donald Hebb, e ele fez novas descobertas. Tá? Ele escreveu no livro dele, um livro intitulado The Organization of Behavior, que é a organização do comportamento, e ele propôs aquilo que se tornou um paradigma dominante. A formação de memórias não requer novas sinapses e muito menos novas ramificações de neurônios. Ele requer só o fortalecimento das sinapses pré-existentes. Nossa, muito bom. Fortalecimento. É isso que ele quer. Isso, eu achei interessante porque traduzindo em termos celulares, né? E tem um outro termo também. O termos de circuito. De circuito, isso. Você quer falar primeiro sobre termos celulares ou eu falo? Pode falar sobre o termo de circuito, Sim, pode do falar termo celulares. de circuito, que ele falava assim, se o neurônio A, ele formava a sinapse, fazia sinapse com o neurônio B, que quer dizer, tem um potencial de ação do neurônio A, ativava imediatamente o potencial do neurônio B. E eles ficam mais estritamente ligadinhos. Nossa, isso é poderoso como demais, se né? eles assim lembrassem, aprendemos, lembrei daquilo. E isso é espetacular. É muito fantástico E mesmo. quanto os circuitos, você vai, termos celulares, vai falar? Os termos celulares, eu achei interessante, eu vou falar só o que eu achei mais interessante. Só o básico, só pra gente dar uma palhinha aqui pra turma que está nos assistindo. Isso, o que eu achei interessante nos termos celulares
que significa que a onda de excitação é uma espinha dendrítica, né? Isso. Nossa, eu achei muito interessante isso. Muito Fala que essa onda se espalha de maneira ampla. Uhum. E você sabia que essa onda se espalha de uma maneira tão ampla, chegando mais perto da distante cone axonal? É consegue verdade. chegar lá. Isso Você mesmo. acredita? Pesquisas sistemáticas também, elas mostram que uma experiência que provoca disparos repetitivos, Sim. eu acho que é por isso que a professora fica repetindo os termos lá na aula de neuro, Sim. ela repete. Então, provoca disparos repetitivos através de uma sinapse, tem o poder de fortalecê-la. Que legal, eu acho que é por hein? isso que a professora de neuro fica lá, ó, repete, para ter um poder de fortalecer o nosso conhecimento. E tem um papel essencial. Sabe quem que tem um papel essencial nesse processo? É um neurotransmissor, glutamato. Nossa, sabia? eu ouvi falar, eu ouvi sobre ele. Que poderoso ele é, tá? Pois é verdade. E engraçado, gente, a neurogênese no adulto, ela começou a encantar muitos pesquisadores, muitos. E foi considerado pela neurogênese adulto no hipocampo. Acontece no hipocampo, onde cerca de 3% dos neurônios são substituídos mensalmente, olha isso. Nossa, que poder é esse, né? Mensalmente, 3% dos neurônios são substituídos e em menor quantidade no córtex, mas são substituídos. Pois é, também a neurogênese, ela se dá em seres humanos durante toda a vida adulta, no hipocampo. Ela é estimulada, sabe o que? Atividade física. Nossa, que legal. Aprendizados. Por isso que eu tô lá de novo estudando. Estrogênio, antidepressivos, entre outras coisas. Isso mesmo. Você sabia? E eu achei interessante também, diante da sua fala, você falando sobre tudo isso, que é muito importante. Eu achei interessante que um relato que eu li também, falando que a neurogênese adulta é hoje o assunto mais comentado na neurociência. Você sabia disso? E eu ouvi essa pesquisa, né? Está sendo comentado. Nossa, está sendo maravilhoso. Está sendo pesquisado demais. Sobre esse assunto. E a descoberta da neurogênese adulta, ela é revolucionária, tá? Nossa, que legal. E é o tema geral da neuroplasticidade. Isso mesmo. Tá geral, assim, porque eles achavam que o idoso já não acontecia mais isso. Tá? E todas as suas formas é muitíssimo importante, isso é muito bacana, tá? E essa coisa toda, ela muda o comportamento. Eles achavam que não era capaz de mudar, mas muda. A gente viu o exemplo no texto, no livro, que Mandela era um prisioneiro, mas ele se transformou no estadista. Viu aquela pesquisa dos taxistas de Londres? Sim. Quando eles tinham que aprender no mapa. Isso, eu achei interessante. Essa parte do taxista aí, eu achei um exemplo bacana sobre os taxistas. Porque existe uma mudança do tamanho de uma região do cérebro, né, deles, que é provocada, né, pela experiência que eles têm ali, que tem a ver com a parte de trás do hipocampo deles, que desempenha um papel na memória de mapas espaciais. Eu achei muito interessante. Os taxistas, também no texto sobre os musicistas, né, quem toca algum instrumento, também tem essa importância muito grande. Isso, esses taxistas, eu estava lendo uma parte que fala assim, que para eles ganhar a vida, né, eles têm que estar sempre ali fazendo aquela mesma função. Então, existe uma ampliação dessa parte do hipocampo em condutores de táxi. É verdade. Muito importante tudo isso. E nós podemos apostar que as transformações nos moldes apresentados nesse estudo, que a gente viu nesse livro, nesse capítulo, de dias a meses antes, eles ocorrem no cérebro de todos aqueles que foram afetados por essas mudanças. Sim, é verdade. E a neuroplasticidade, ela torna a maleabilidade funcional do cérebro uma possibilidade tangível, tá? Isso mesmo. A comprovação científica. E de que o órgão, ele se transforma. Transforma, e de que as pessoas, elas mudam. Mudam. Tanto no caso do Mandela, que era um prisioneiro, foi estadista. No caso dos taxistas, dos musicistas, tá? E um mundo diferente resulta em uma visão de mundo diferente. E você sabe o que isso significa? Um cérebro diferente. Olha, esse assunto é muito bacana. E fica com a gente que a gente vai continuar daqui a alguns dias e meses antes, ok? Um grande abraço.